Boa noite, queridos irmãos. Que bom estar aqui. Estão com frio, né? Falaram baixinho? Falaram baixinho. Boa noite. Boa noite, baixinho. Que o Senhor nos abençoe neste momento, quando vamos meditar na palavra dEle, e que possamos tirar ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Um versículo, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que vocês acham de recitar comigo? Vamos fazer junto comigo? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Muito obrigado, foi muito bonito. Qual é o nosso tema? O nosso tema é a herança bendita. A herança bendita. E qual é a ideia, a verdade central? A herança bendita é a herança de paz que Jesus deixou para os crentes. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa é a herança de paz que Jesus deixou para aqueles que creem nele. Vamos prosseguir. A palavra herança tem origem em um verbo latino que significa estar ligado. Esse estar ligado não é essa gíria que a gente usa quando a pessoa está alerta, está ligado. Não é isso não. Estar ligado é relacionado. Por exemplo, o pastor Edson está relacionado àquela blusa que ele usa. A herança dele é uma propriedade dele. E quando uma pessoa morre, ela passa os seus bens para outra pessoa e esses bens vão ficar relacionados àquela pessoa. Não mais a ele que morreu, mas aqueles bens vão ficar relacionados àquela pessoa. Então os bens vão ficar ligados. E herança vem desse verbo, que significa estar relacionado ou estar ligado. Ao preparar-se para deixar os discípulos na sua morte, na ocasião de sua morte, Jesus lhes concede aquilo que lhe era inerente, a sua paz, que passaria a ser também inerente aos discípulos. Jesus era o príncipe da paz, o seu Pai é o Deus de paz. A paz é inerente a Cristo e é também inerente aos crentes. Quer dizer, não faz sentido que um crente estimule ou atue contrariamente à paz. Pois bem, a paz de Jesus, inerente a ele, passaria a ser a paz também dos crentes. João 14, 27, que faz parte do chamado discursos de despedida, nos capítulos 14 a 16. Nessa circunstância, os discípulos estavam transtornados e assustados. A paz que Cristo concede é uma herança bendita. Quando uma pessoa, um mestre, alguns mestres eram ricos da filosofia grega, mestres de religiões, eles tinham suas obras de religião, tinham seus livros, seus escritos, e quando esse mestre morria, ele deixava aquela herança para os seus discípulos. E Jesus não tinha nada escrito, não tinha nenhuma fazenda, não tinha nenhuma casa, não tinha nenhum camelo, ele não tinha nada para deixar.
mas ele deixou a sua paz. É a herança. A paz que Jesus deixa para os seus discípulos é a herança que ele deixa para nós. Nós usamos muitas vezes a palavra somos herdeiros de Cristo, herdeiros com Cristo. Cristo nos fez seus herdeiros. A paz que temos em nosso coração é a paz que Jesus nos deixou como herança. Essa expressão, deixo-vos a paz, é a expressão que era usada para quando alguém deixava uma herança. Então, eu vou te deixar essa fazenda. E Jesus falou, eu vou te deixar a paz. Nós somos herdeiros do bem, que é a paz. A paz de Cristo, a paz que Cristo concede é uma herança bendita. Bendito é um título de Deus, Deus bendito. E se refere a alguma coisa que não se pode atribuir nada de negativo. Deus, no Novo Testamento, é o Deus bendito, o Deus eulogeitos, é o bem falado Deus. Então, aquele que é bendito é um ser de quem ninguém pode falar mal. Não tem como, ele é bendito. O crente é bendito, como crente. Jesus é bendito. Então, bendito é um título de Deus e um título de Jesus Cristo. É algo de que não se pode falar nada negativo. A paz é um bem indispensável para a sobrevivência de cada pessoa individualmente e de cada grupo humano, como uma família, uma igreja ou uma nação. Uma família não pode permanecer se não houver paz. Uma igreja, quantas vezes a gente vê, né, que a igreja, os irmãos não têm paz. Mesmo nos dias do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala, tende paz entre vós. Muitas igrejas, eu acredito, que muitas igrejas que os apóstolos fundaram, elas acabaram, elas morreram. Nem todas as igrejas que Paulo organizou sobreviveram. E o perigo era a falta de paz, eram as discussões, as brigas, as desavenças, que fez com que igrejas desaparecessem. Mesmo hoje em dia, né, a igreja que fecha as portas, porque falta esse elemento fundamental da sobrevivência, que é paz. Então, Jesus queria que o seu grupo sobrevivesse. Então, ele falou, eu vou deixar para vocês o que é fundamental para vocês sobreviverem. Deixo-vos a paz. Se Jesus chegasse aqui na nossa igreja hoje em dia, de corpo, andando, entrasse ali fisicamente, e ele quisesse dar alguma coisa para nós, ele certamente diria, eu deixo para vocês a paz. Porque se vocês tiverem paz, vocês vão sobreviver. A família que cultiva a paz, sobrevive. O Estado que mantém a paz, sobrevive. Os povos, as nações, os grupos, até as empresas, até as firmas. Eu tratei de um homem, a empresa dele faliu, era ele e um irmão, eles tinham uma tipografia. Mas eles perderam o equilíbrio, deixaram de se entender. Eles eram sócios, dois irmãos. E durante muitos anos eles foram muito bem na empresa deles, até que um dia eles discordaram. Começaram a discordar, começaram a brigar, e ele falou para mim, eu comecei a brigar com meu irmão começou a brigar comigo, nossa empresa acabou. Então Jesus não queria isso, ele não quer isso. Ele não quer isso para a família, ele não quer isso para a igreja, ele não quer isso para a nossa pátria. Irmão, não me leve a mal, mas eu tenho que falar. Quando o presidente diz, quero todo mundo armado, isso é do diabo. Lábios de Deus não pronunciam, quero todo mundo armado. Nós precisamos de armar de amor os nossos corações. O Putin é monstro, que invade a Ucrânia e mata. Esses são seres diabólicos. Pois bem,
Repetindo, a paz é um bem indispensável para a sobrevivência de cada pessoa, individualmente, e de cada grupo humano, como uma família, uma igreja, uma nação. Vejamos por que a paz deixada por Jesus é uma herança bendita. Primeiro argumento. A paz de Jesus é herança bendita porque ela é plenamente concedida. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus usou dois verbos para dizer o que ele estava fazendo. Ele usa o verbo deixo-vos e vos dou. O verbo, são verbos diferentes. Deixo-vos a paz é um verbo, a minha paz vos dou é outro verbo. Verbo significa liberar alguma coisa. Por exemplo, você tem um dinheiro para receber, aí você recebe do banco uma notícia: seu dinheiro está liberado. Mas você não está com ele, ele foi liberado. Esse é o primeiro verbo. E o segundo é conferir, conferido. Então eu tenho aqui a caneta, tem essa caneta aqui. Então eu vou liberar essa caneta para uma pessoa, para Jade, que é acadêmica, escreve muito. Então está liberada a caneta. Jesus fez isso, ele liberou a paz. Está liberado para vocês. Mas ela não foi conferida. Agora a Jade vem aqui. Vem aqui. Então Jesus fez o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, eu liberei e conferi. Vamos, é maravilhoso imaginar o que Jesus faz. Ele liberou a paz para nós e colocou a paz em nós. Então, essa paz é bendita porque ela é plena, ela não tem como alguém dizer que ela não é caneta, porque eu não apenas liberei, mas conferi. Conferir é isso, fazer a pessoa entrou em contato, quer dizer, a herança está ligada a ela. Então, essa herança é sua. Obrigada. Se tiver acabado a tinta, você me fala, tá bom? Então, eu quero dizer o seguinte, que Jesus liberou para nós uma herança de paz e ela é plenamente concedida. Ninguém pode dizer, está liberado, mas não foi sacado. Foi liberado e foi sacado. Liberei e doei. Jesus fez isso. Então, não é muito compreensível que a gente seja tumultuado, que nós sejamos tumultuados. Não é muito compreensível que a gente fique brigando, ficando de mal um com o outro. Não é muito compreensível que a gente fique grosseiramente, porque a paz nos foi conferida. Ela está em nós. Jesus não somente liberou, mas conferiu. É isso que está dizendo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. São dois verbos diferentes. Eu libero e confiro. Jesus fez isso conosco. Então essa paz, ela é bendita. Não se pode falar mal dessa paz que foi liberada e foi conferida. Foi liberada e foi concedida. Será que nós sentimos que Jesus liberou a paz e colocou ela em nosso coração? Em relação à minha esposa, em relação à minha família, em relação ao meu país? Será que Jesus, ele liberou e conferiu, ele colocou em mim a paz? Porque se ele colocou em mim a paz, eu estou de posse da herança bendita. 2 comentários, mais ou menos uma repetição. Uma herança liberada. Uma herança pode ser concedida apenas de forma parcial, ou seja, sujeita a alguma condição. Jesus nos deixou herança de paz a ser desfrutada incondicionalmente. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo.
Se não demonstramos ter essa paz, então alguma coisa está errada. Porque ela nos foi dispensada, ela nos foi conferida. Então o mundo tem que ver que a gente tem essa paz. Essa herança, ela foi liberada incondicionalmente. Uma vez eu vi um filme, era uma comédia, sobre um homem que herdou bens da sua avó. E ele foi informado de que a avó tinha deixado uma grande herança para ele. Ele foi correndo receber. Quando chegou lá, o advogado falou assim: olha, aqui tem uma condição. Aqui diz que a sua avó deixou a herança para você, mas só se você for casado. E você não é casado. Então você não vai ter acesso à herança. Faltou uma condição. Aí ele ficou louco para casar. Procura aqui, procura ali, coloca na internet, coloca na televisão, manda telefonar, está louco para casar, porque havia uma condição. Aqui Jesus falou para os seus discípulos, Jesus não exigiu nada deles, vocês já são meus, não tem mais nada a exigir. Você já é de Jesus, então não tem mais nada a fazer, a não ser viver essa paz no seu coração. Aquele homem desesperou para se casar, agora eu nem me lembro o final para contar para vocês, desculpa. O outro comentário é como eu já expliquei, é uma herança que foi conferida. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E terceiro, uma herança dispensada a toda a comunidade. Coisa interessante, irmão, Jesus, nesse período crítico, final, quando Jesus estava para ser preso e ser morto, a situação era assustadora. E Jesus não estava mais com multidões, ele estava só com seus 12. E quando ele falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ele tinha 12 ali. Até Judas estava ali. E ele não disse: Pedro, eu vou deixar a minha paz para você. Para Tiago, não. Isso não aconteceu. Deixo-vos a paz. Se nós temos aqui, digamos, 80 pessoas, e todos nós, 80 pessoas, somos de Jesus, então todos nós temos de ter a paz. Quer dizer, Jesus falou para todo o seu grupo. Então não faz sentido, numa comunidade que pertence a Cristo, não faz sentido que alguns sejam pacíficos e outros sejam turbulentos. Porque às vezes você tem uma comunidade em que tem pessoas tão bondosas, tão meigas, tão gentis, e outros tão violentos, tão brutos, tão grosseiros. Então, cada comunidade cristã é objeto de toda a paz. Então, às vezes há pessoas que criam problemas, pessoas que criam dificuldades, pessoas que são revoltosas. Eu conheci em várias igrejas crentes revoltosos, mas a paz não foi só para um ou outro. Eu deixo-vos a paz, é comunitário, para cada pessoa que tem Jesus no coração. Deixo-vos a paz. Deixo para todos vocês a paz. Que a paz de Jesus é a herança bendita, porque ela é autêntica. Não vou-la dou como o mundo a dá. Somente o Senhor Deus é o Deus da paz. E somente Jesus, o seu Filho, é o príncipe da paz. Então existe a paz de Deus e a paz que o mundo dá. E Jesus fala para eles: olha, a paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. O mundo dá a paz, mas não é essa que eu dou. Eu não dou para vocês a paz do mundo.
Aí eu coloquei ali algumas fontes de falsa paz, que não é a paz de Jesus. Algumas fontes de falsa paz. Primeiro, misticismo religioso. Os budistas têm o conceito de nirvana. Nirvana é um estado da pessoa. Então a pessoa fica num estado de contemplação, de meditação, até ela entrar num estado em que todos os sentimentos são abolidos. Então, se você tiver com uma dor de dente, você entra no nirvana, a dor você não sente mais. Ela está lá, mas você não sente mais. Se você está com frio, você não sente mais. Se você está com calor, você não sente mais. Se você está com sede, você não sente mais. Isso é uma proposta que não é de Jesus. Que não é de Jesus. A proposta de Jesus não é essa. Os judeus usavam a palavra shalom. Shalom é uma saudação formal ou festa ou um festejo. O shalom era assim, é como a gente dá bom dia. Então eu te dou bom dia, shalom. Ou eu posso fazer um encontro, festejo de alegria, chamado de shalom. Aí eu convido os amigos, convido as pessoas queridas para um momento de bem-estar, um momento de alegria, que a gente pode fazer. Mas não é isso que Jesus está falando. A paz de Jesus não é esse shalom. Né? O marido está em conflito com a mulher. Não tem paz em casa. Aí ele vai para o bar buscar paz na bebida alcoólica. Não é essa. É essa que Jesus dá. Ou o jovem está infeliz com a namorada, aí vai usar crack. Uma coisa interessante que eu quero dizer para os irmãos é que álcool e drogas são oferecidos como fornecedores de paz. Que a pessoa entra no estado de embriaguez e aquilo que a faz infeliz, ela esquece. Então, se ele está desempregado, ele é infeliz porque está desempregado. Aí ele vai no bar, toma um bocado de bebida, aquela perturbação do desemprego desaparece. Mas não é isso que Jesus está falando. Não é o nirvana, não é o shalom e não é a farmaqueia. A palavra droga e feitiçaria tem o mesmo significado na língua original, farmaqueia. Entendeu? Por quê? Porque a droga faz na mente da pessoa o que a prática da feitiçaria faz. Que a pessoa pratica a feitiçaria para entrar em contato com o mundo sobrenatural, o submundo ou o mundo das alturas. O que a droga também faz. Então os antigos chamavam de farmaqueia, é a droga ou a feitiçaria, que tem o mesmo efeito. Eu, quando estava de plantão, eu atendi pessoas afetadas pela feitiçaria. Foram tomadas de um estado de perturbação por prática de magia. E recebi a pessoa afetada pelo álcool. Os quadros são parecidos. Uma pessoa afetada pelo álcool, uma pessoa afetada pela feitiçaria, tem o mesmo sintoma, tem os mesmos sintomas. Então, às vezes, trazia uma pessoa de um centro espírita, lá, chamavam lá alguém. Deixa eu só falar um pouquinho. A gente trabalhava no hospital, a gente entrava de manhã, Iracema e eu entrávamos de manhã, fazíamos estágio no Hospital Pinel, no Rio de Janeiro. Entrávamos sábado às 7 horas da manhã. Ali, por aquela redondeza, tinha muitos centros de candomblé, centros de umbanda. As pessoas que iam ao centro de umbanda, elas entravam em transe. Elas saíam do seu normal. Elas entravam num estado de alteração da mente. Entravam em transe. Às vezes, chegava amanhã, passava a noite inteira lá, a pessoa entrava em transe e não saía do transe. Eu já falei para os irmãos de uma pessoa que entrou num transe pentecostal e começou a falar em língua e não falava mais português. Ela
aquela língua que ela falou no culto pentecostal, ela começou a falar em casa, ela não falava mais a nossa língua portuguesa, só falava aquela língua que ela falou lá no culto, que aprendeu lá no culto, e não falou mais outra língua. E foi levada a vários lugares. O marido não compreendia, os filhos não compreendiam uma língua. Ela entrou num estado de transe e ela não saiu. Quando uma pessoa entra num estado de transe e não sai, ela vai ficar precisando de ajuda. Então lá acontecia o seguinte: chegava de madrugada, a pessoa não saía do transe. O pai de santo não conseguia tirar a pessoa do transe para a pessoa ir para casa. E ninguém podia levar para casa uma pessoa em transe. A pessoa tinha que sair do transe para ir para casa. Ela ia lá no centro, entrava em transe, depois passava o horário, o pai de santo tirava ela do transe e ela ia embora sem transe. Mas às vezes isso não acontecia, a pessoa não saía do transe. E o que faziam? Levavam para o hospital Pinel, para o hospital de pronto-socorro Pinel. Então, esse que teve o transe e esse que bebeu muito a bebida tinham o quadro semelhante. Farmaqueia e droga. Jesus não oferece isso. Isso é o que o mundo oferece. O mundo oferece farmaqueia e oferece misticismo. Então Jesus falou assim: a minha paz não é essa que o mundo dá. Jesus não ensinou a fazer nenhum ritual. Irmão, a igreja batista não tem nenhum ritual. Tem duas ordenanças: a ceia e o batismo. Não tem nenhum ritual. Água orada, rosa ungida, fogueira não sei das quantas, porque isso é misticismo, isso não é da religião. Isso não é da religião. Então Jesus não mandou, ensinou: vocês estão desesperados, faz isso, aquilo, aquilo outro, bebe essa água aqui, joga esse sal aqui, faz isso aqui. Então, Jesus não falou nada disso. O que Jesus fez? Jesus disse: a minha paz eu não dou como o mundo a dá, é autêntica. Porque, por exemplo, uma pessoa que entra no nirvana, ela gosta, é gostoso. Eu conversei com pessoas que entram em transe, elas gostam do transe, é gostoso. Como uma pessoa que gosta de estar embriagada, ou uma pessoa que gosta de estar drogada com cocaína, é gostoso. As pessoas sentem que aquilo, aquela coisa é gostosa. Mas não é aquilo que Jesus oferece. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não tem utilidade. A pessoa contaminada de droga e álcool não serve para nada. Para nada. Jesus não queria os discípulos drogados, porque não ia fazer a obra que ele queria que eles fizessem. Para fazermos a obra de Cristo, temos que estar lúcido, totalmente lúcido. Nenhum efeito de droga, nenhum efeito de religião, nada. Nós precisamos estar lúcido. Então Jesus ensinou para eles uma maneira que ele diz: essa não é a paz que o mundo dá. Essa paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. Então, farmaqueia, negação da dor, por exemplo, nos dias posteriores, tinha o estoicismo. O estoicismo era uma religião que dizia que as pessoas não podiam sentir desejo, não sentir dor, que elas tinham que sofrer e aprender a suportar a dor. Algumas dessas pessoas comiam sal e depois iam para o deserto para passar sede, porque achavam que aquilo purificava a alma. E ficavam lá, curtindo aquela sede insuportável, para depois entrar numa paz. Jesus falou: não é essa paz que eu vos dou. Quando vocês encontrarem alguma promessa de paz, que exige transe, exige sofrimentos, não é a que Jesus deu. Tá? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Tudo bem. Tem todo tipo de paz, mas não é a paz de Jesus. Não é a paz de Jesus. Uma senhora falou para mim que ela ouviu um convite
que ela tinha uma amiga que tinha um grupo que ia na igreja para receber o Espírito Santo. E um dia ela foi, essa mulher contou isso para mim. Ela foi lá para ver as mulheres receberem o Espírito Santo. E ela disse, aquilo é a dança do ventre. Ela falou, eu conheço a dança do ventre, eu danço a dança do ventre, aquela coisa daquelas mulheres que estão recebendo o Espírito, aquilo é dança do ventre. Não é isso. Não é isso. Pois bem, há essas falsas fontes de paz. E Jesus falou, essa não é a minha paz. Continuando, 2 comentários. Somente Jesus concede paz, a paz verdadeira pelo comportamento dele em relação ao Pai. Então, Jesus tinha uma relação com o Pai de tal natureza que permitia a ele conceder a paz. Nessas passagens, Jesus fala continuamente da relação com o Pai. Fala da relação com o Pai e que os discípulos podem ter a mesma relação com o Pai. E como Deus é o Deus da paz e Jesus é o príncipe da paz, essa relação com o Pai e com o Filho confere a nós o que o Pai e o Filho são: paz. O Pai é o Deus da paz, o Filho é o príncipe da paz, e a nossa relação com Cristo e com o Pai nos permite aquela experiência do Cristo, que é a experiência da paz. Outro comentário. Somente Jesus nos concede paz autêntica, ao qual provém do discernimento de verdade do Pai. Então Jesus conhecia o Pai é o Pai da verdade, Jesus tinha paz, porque ele tinha essa paz que vinha do Pai. O Pai é verdadeiro, os discípulos tinham que aprender isso. O Pai é verdadeiro, o Filho está sempre presente com os seus. O Filho está sempre presente com os seus. Para alcançar paz, precisamos focar nossa mente no poder de Deus e nossos corações no seu amor. Então, Jesus falou assim, vocês querem ter paz? Avaliem, compreendam a grandeza de Deus e o seu coração no amor a Deus. É assim, Jesus falou, é assim que eu tenho paz, é assim que vocês podem ter. A compreensão do Pai, o entendimento do Pai, o conhecimento do Pai e o amor ao Pai. E ele falou, eu vos dou, essa paz é a minha paz, essa eu vos dou. Então, a mesma experiência de Jesus com a paz, ele passou para os seus discípulos por meio desse ensinamento. O terceiro comentário. A paz de Jesus é herança bendita porque ele encoraja os crentes a participarem de sua construção com ações voluntárias e conscientes. A paz, ela não está solta como passarinhos voando ou poeira. A paz é uma construção. Da mesma forma, quando você constrói uma roupa ou você constrói uma casa, da mesma forma como você cuida da sua aparência, também você constrói a paz. Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha, para se conseguir a paz, temos que trabalhar aqui. Então, vocês podem fazer alguma coisa pelos seus corações. Entenderam? A paz está no coração. Eu posso fazer alguma coisa por ele, pelo meu coração? Eu posso fazer alguma coisa para que a paz se manifeste no meu coração? É possível isso? Jesus falou, é possível. Não deixe o seu coração ser sacudido. A palavra não se turbe o vosso coração. A palavra significa um mar turbulento. Às vezes nós nos sentimos como num mar turbulento. Grandes ondas balançando.
Aí Jesus falou, se o seu coração é turbulento, você pode moderá-lo, você pode acalmá-lo. Se você decidir passar um dia sem se aborrecer com a sua esposa e trabalhar o seu coração, você consegue, mas tem que querer. Se você decidir passar um dia sem turbulência no seu coração em relação ao seu filho e trabalhar no seu coração, porque Jesus falou assim, cuide dele, não deixe que ele fique agitado, como um mar. Nós queremos um mar silencioso, também queremos um coração silencioso. Nós queremos um mar sereno, nós também queremos um coração sereno. E isso você pode fazer. Não se turbe o vosso coração, responsabilidade sua. Eu não posso deixar o meu coração turbulento e dizer que eu sou transparente, dizer que eu sou pavio curto. Alguns ensinamentos que prejudicam muito. Quando eu estava vindo para São Paulo, havia algumas coisas em moda aqui. Uma delas era temperamento controlado pelo Espírito. Muita gente lê, temperamento controlado pelo Espírito. Então, eram 4 temperamentos. Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. O livro dizia que as pessoas, cada uma tem um temperamento. O colérico é o bravo, é agressivo. O sanguíneo é intempestuoso. O melancólico é aquele assim. Aí, o filho é rebelde, grosseiro com o pai, e diz, não, mas eu sou colérico, eu sou assim mesmo, sou colérico. Jesus falou, se você é colérico, controle seu coração, não tem nada a ver. Pessoas dizem, eu não posso mudar, pastor, eu sou melancólico. Eu não posso mudar, pastor, eu sou sanguíneo. Uma grande besteira. Jesus não perguntou se você é colérico ou se é sanguíneo. Diz, não deixe o seu coração ficar turbulento. Não deixe. É isso. Porque naquela época eu vi os jovens perdidos, totalmente perdidos, e ninguém melhorava, porque cada um tinha o seu... Porque o método que o Tim LaHaye propunha, para as pessoas controlar o seu temperamento, as pessoas acabavam não conseguindo fazer. Pois bem, aqui Jesus falou assim, não deixe o seu coração ficar turbulento e nem fique apavorado diante do perigo. O coração tem que ser serenado. Aquele que tem o Espírito Santo, com certeza, tem um recurso extra. Mas mesmo o incrédulo, se ele for bem educado, porque às vezes, irmão, o que nós dissemos que é temperamento, é falta de educação. Certo? Eu dou uma palavra grosseira ali com o irmão, e não é porque eu sou colérico, é porque eu sou mal educado, por isso eu o maltratei. Então Jesus falou, não deixe o seu coração ser turbulento, não permita isso. E também não fique apavorado diante dos problemas. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus nos dá a sua paz e nos responsabiliza por fazê-la eficaz. Quando uma pessoa aceita Jesus, o Espírito vem morar nela. Agora, uma coisa é ter o Espírito e outra coisa é ser educado para deixar o Espírito nos levar a agir com educação. Com boas maneiras. Pois bem, diante da inquietação, da insegurança, da perturbação, do medo, frente a algum mal, o cristão é responsável por agir em seu próprio favor, controlando o próprio desespero, a agitação da própria alma. Não deixe que o seu coração fique descontrolado.
2 comentários rápidos. Somos responsáveis por controlar a nossa própria inquietação. Bom, às vezes eu sou inadequado com a Iracema, por coisa boba, uma caneca, um copo. Mas se eu acordar de manhã e disser, hoje o meu coração vai ficar sereno em todo o meu relacionamento com a minha esposa, o meu coração não vai ficar turbulento. Jesus falou que eu posso fazer isso. Se eu não pudesse, ele não tinha mandado fazer. Jesus não ia ser um cruel, mandando eu fazer uma coisa que eu não posso fazer. Eu posso fazer. Eu posso fazer. Mas Jesus espera que a gente decida conscientemente, voluntariamente. Nós somos responsáveis pelos componentes das nossas próprias emoções. Nos tempos difíceis, nós somos responsáveis por viver essa paz que Jesus nos dá. E não vamos dar desculpas esfarrapadas. Vamos tomar a decisão. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Não é a paz do álcool, da cocaína, não é a paz da Umbanda, do Nirvana, não é isso. Todo mundo tem o direito de seguir seu direcionamento. Mas tem que saber, esse não é o de Jesus. A gente fala muito de liberdade religiosa, todo mundo tem. Outro dia eu conversava com uma moça que ela lá no Sapopé, eu parei para conversar com ela, que eu vi aquela moça lá, estava chovendo, e ela falou que ela é do candomblé. Tudo bem, ela é do candomblé. Mas não vou dizer que ela é uma seguidora de Jesus. Ela não é. Se ela disser, eu sou seguidora de Jesus e frequento o candomblé, não é. Não é. Então, cada um tem que entender aquilo que realmente compete a si mesmo. Bom, vamos terminar. Vivemos em tempos de guerras, conflitos e tumultos em níveis como nações, famílias e até as igrejas. A falta de paz coloca em risco todos nós. Jesus previa carência de paz entre os seus seguidores. Ao deixar o mundo, ele não tinha bens materiais para deixar como herança. Como príncipe da paz, ele nos deixou plenamente a bendita herança da sua paz. Jesus nos deixou sua herança de paz autêntica e declarou nossa competência e responsabilidade para cultivar e aplicar sua bendita herança em nossas vidas. O que é que vocês acham? Tem a ver comigo? Tem a ver com vocês? A gente pode aplicar. Já falei para os irmãos que uma vez eu estava pregando aqui e o irmão saiu dali, pegou o celular, saiu, foi embora. Eu falei, será que ele está com algum problema? Depois, passados uns 10 minutos, ele voltou. No final ele falou, pastor, eu saí, porque na hora que o senhor pregou, eu tive vontade de aplicar. Eu estava chateado com a minha esposa. Então eu fui telefonar para ela. E dizer para ela que eu estava praticando o que eu ouvi no sermão. Pedir perdão a ela porque eu tenho sido grosseiro com ela. A pergunta é, podemos fazer como ele? Podemos nos responsabilizar por tirar proveito da paz que Cristo dá? Porque a paz ele dá. Podemos tirar proveito dessa paz? Então Jesus disse que nós podemos sim tirar proveito. Mas temos que decidir. Esses verbos aqui que Jesus usa são verbos no imperativo, que são verbos que dão a ideia de comando. É para a gente fazer. É para a gente fazer.
E essa paz nos identifica com Cristo. Da mesma forma como Jesus obedeceu o Pai, viveu com o Pai e teve a plena paz, nós também podemos viver com o Pai, amar o Filho, o Príncipe da Paz, e viver uma vida melhor. O mundo todo não vai ter paz. Não vai. Mas nós aqui, o grupinho, vamos. Tá bom? Tá bem? Então vamos ter. Eu não posso espalhar a paz pelo mundo. Não vou resolver o problema da Ucrânia. Nem da África, onde as pessoas matam. Eu sempre reflito sobre as coisas, né? Por exemplo, o racismo. Nós somos racistas e ofendemos os negros. Mas quem é que mata os negros na África? São negros. São negros. Uma tribo que há anos atrás, uma tribo destruiu a outra totalmente. Então não é racismo, o problema é outra coisa. Está mais fundo, está mais lá dentro da alma. É uma coisa muito mais complexa. Mas Jesus nos ajuda. Então nós aqui, esse grupo, vamos cultivar a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou.